Jochedebe revelava profunda debilidade, vendo-se-lhe o peito arfar penosamente, ao passo que o filho demonstrava tolerar o suplício com heroísmo e nobre serenidade, ambos de olhos fixos em Abigail, que os contemplava excessivamente pálida, entremostrando nas lágrimas ardentes que derramava o cruciante martírio do seu espírito afetuoso. A punição terrível ia quase a meio quando um mensageiro entrou no recinto e em voz alta anunciou ao legado em tom solene: Ilustríssimo portadores de vossa casa, participam que o servo Rufílio acaba de falecer. O cruel patrício franziu o sobrolho como costumava fazer nos momentos de explosão colérica. Sentimentos rancorosos lhe afloraram a face que a perversidade do egoísmo exacerbado vincara de traços indeléveis. Era o melhor dos meus homens, bradou. Estes judeus malditos pagarão muito caro esta afronta. Filócrio aplica-lhe mais 20 vergastadas e em seguida leva-o à prisão, de onde deverá seguir para o cativeiro nas galeras. Entre as pobres vítimas e a jovem aflita trocou-se um olhar de significação intraduzível. Aquele cativeiro era a ruína e a morte, e ainda não se haviam recobrado da cruel surpresa quando o juiz inexorável prosseguiu. Quanto a ti, Pessênio, renova a tarefa. Esse velho criminoso e sem escrúpulos pagará a morte do meu fiel servidor. Golpeia-lhe as mãos e os pés até que fique impossibilitado de caminhar e praticar o mal. Ante a sentença iníqua, Abigail caiu de joelhos em preces ardentes. Do peito do irmão escapavam fundos suspiros, nevoando-se-lhe os olhos de lágrimas dolorosas, ao conjecturar a inexorável desdita da irmãzinha, enquanto o pai lhe buscava ansiosamente o olhar, receoso da hora extrema. As vergastadas continuavam sem trégua, mas de uma feita, Pessênio não conseguira equilibrar-se e a aguçada ponte de bronze do açoite lanhou fundo a garganta do pobre israelita, jorrando sangue em borbotões. Os filhos compreenderam a gravidez da situação e entreolharam-se ansiosos. Em preces de sublimado fervor, Abigail dirigia-se a Deus, aquele Deus terno e amoroso que sua mãe lhe ensinara a adorar. Filócrio concluíra a sua empreitada. A fronte de Gesiel erguia-se a custo, exibindo pastoso suor tisnado de sangue. Os olhos fixavam-se na irmã muito amada, mas em todo o seu aspecto deixava transparecer profunda fraqueza que lhe anulava as últimas resistências. Incapaz de definir os próprios pensamentos, Abigail repartia sua atenção angustiada com o pai e o irmão. Todavia, em breves instantes, ao fluxo incessante do sangue que corria abundante, Jochedebe deixou pender para sempre a cabeça alvejada de cabelos brancos. O sangue alagara as vestes e empastava-se-lhe nos pés. Sob o olhar cruel do legado, ninguém ousou articular palavras. Apenas o açoite, cortando o ambiente morno da sala, quebrava o silêncio num silvo singular. Mas notaram que do peito da vítima ainda se escapavam palavras confusas, das quais sobressaíam as carinhosas expressões: meus filhos, meus queridos filhos. A jovem talvez não pudesse compreender que chegara o momento decisivo, mas Gesiel, não obstante o terrível sofrimento daquela hora, tudo compreendeu e, num esforço profundo, gritou para a irmã: Abigail, papai está expirando. Tem coragem, confia. Não posso acompanhar-te na oração, mas faze por todos nós a prece dos aflitos. Dando mostras de fé invejável em tão amarguradas circunstâncias, a jovem de joelhos fixou longamente o velho pai, cujo peito já não arfava. Depois, erguendo os olhos ao alto, começou a cantar com voz trêmula, porém harmoniosa e cristalina: Senhor Deus, Pai dos que choram, dos tristes, dos oprimidos, fortaleza dos vencidos, consolo de toda a dor. Embora a miséria amarga dos prantos de nosso erro, deste mundo de desterro, clamamos por vosso amor. Nas aflições do caminho, na noite mais tormentosa, vossa fonte generosa é o bem que não secará. Sois em tudo a luz eterna da alegria e da bonança, nossa porta de esperança, que nunca se fechará.
Suas expressões vocais enchiam o ambiente de sonoridade indefinível. O canto semelhava-se mais ao gorjeio de dor de um rouxinol que cantasse ferido numa alvorada de primavera. Tão grande, tão sincera se lhe revelava a fé no Todo-Poderoso, que sua atitude geral era de uma filha carinhosa e obediente, comunicando-se com o pai silencioso e invisível. O pranto perturbava-lhe a voz trêmula, mas repetia com desassombro a prece aprendida no lar com a mais formosa expressão de confiança no Altíssimo. Penosa emoção apossara-se de todos que fazer com uma criança cantando o suplício dos seus entes amados e a crueldade dos seus verdugos? Soldados e guardas presentes mal dissimulavam a emoção. O próprio questor parecia imobilizado, como que submetido a enfadonho mal-estar. Abigail, estranha à perversidade das criaturas, suplicando o amparo do Onipotente, não sabia que o cântico era inútil à salvação dos seus, mas que despertaria a comiseração pela sua inocência, ganhando-lhe assim a liberdade. Recobrando alento e percebendo que a cena ferira a sensibilidade geral, Licínio esforçou-se por não perder a dureza de espírito e recomendou a um dos velhos servidores, em tom imperioso: Justino, leva esta mulher para a rua e solta, mas que não cante mais, nem mesmo uma nota. Diante da ordem retumbante, Abigail não terminou a oração, emudecendo instantaneamente como se obedecesse a estranho estacato. Lançou ao cadáver ensanguentado do pai um olhar inesquecível e logo contemplando o irmão ferido e algemado com quem trocava as mais íntimas impressões na linguagem dos olhos doridos e ansiosos, sentiu-se tocada pela mão calosa de um velho soldado que lhe dizia em voz quase áspera: Acompanha-me. Ela estremeceu, todavia, endereçando a Gesiel o derradeiro e significativo olhar, seguiu o preposto de Minúcio sem resistência. Após atravessar inúmeros corredores úmidos e sombrios, Justino, modificando sensivelmente a voz, deu-lhe a perceber extrema simpatia por sua figura quase infantil, murmurando-lhe ao ouvido comovido: Minha filha, também sou pai e compreendo o teu martírio. Se queres atender a um amigo, escuta o meu conselho. Foge de Corinto a toda a pressa. Vale-te deste instante de sensibilidade dos teus verdugos e não voltes aqui. Abigail cobrou algum ânimo e, sentindo-se encorajada por aquela simpatia imprevista, perguntou, extremamente perturbada: E meu pai? Teu pai descansou para sempre, murmurou o generoso soldado. O pranto da jovem se fez mais copioso, borbulhando-lhe os olhos tristes. Todavia, ansiosa por defender-se contra a perspectiva de solidão, perguntou ainda: Mas e meu irmão? Ninguém volta do cativeiro das galeras, respondeu Justino com um olhar significativo. Abigail levou as mãos pequeninas ao peito, desejando afogar a própria dor. Os gonzos de velha porta rangeram vagarosamente e o seu inesperado protetor exclamou apontando a rua movimentada: Vá em paz e que os deuses te protejam. A pobre criatura não tardou a sentir o insulamento entre as fileiras de transeuntes que cruzavam apressados a via pública. Habituada aos carinhos domésticos no lar, onde o idioma paterno substituía a linguagem das ruas, sentiu-se estranha no meio de tantas criaturas inquietas, assoberbadas de interesses e preocupações materiais. Ninguém lhe notava as lágrimas, nenhuma voz amiga procurava inteirar-se das suas íntimas angústias. Estava só. Sua mãe fora chamada por Deus anos antes. Seu pai acabava de sucumbir covardemente assassinado. O irmão prisioneiro e cativeiro, sem esperança de remissão. Apesar do sol do meio-dia, tinha a sensação de intenso frio. Deveria regressar a um ninho doméstico? Mas com que fim, se haviam sido expulsos? A quem confiar a sua enorme desdita? Lembrou-se de uma velha amiga da família. Procurou-a. A viúva Sostênia, muito afeiçoada à sua mãe, recebeu-a com sorriso generoso da sua velhice bondosa. Desfeita em pranto, a infortunada contou-lhe todo o sucedido. A veneranda velhinha, acariciando-lhe a cabeleira anelada, falou comovida: Nas perseguições passadas, nossos sofrimentos foram os mesmos.
E dando a entender que não desejava reviver antigas e dolorosas reminiscências, Sostênia acentuou: é indispensável o máximo de coragem nas situações penosas como esta. Não é fácil elevar o coração em meio de tão terríveis escombros, mas é preciso confiar em Deus nas horas mais amargas. Que contas fazer agora que todos os recursos desapareceram? Por minha vez, nada te posso oferecer senão o coração amigo, pois também aqui estou por esmola da pobre família que me agasalhou caridosamente na última tempestade da minha vida. Sostênia, disse Abigail suspirando, meus pais me prepararam para uma existência de corajoso esforço próprio. Estou pensando em recorrer ao legado e suplicar-lhe um cantinho da nossa chácara para lhe viver uma vida honesta, na esperança de reaver Gesiel e sua fraterna companhia. Que pensas a respeito? Notando a indecisão da veneranda amiga, continuou: quem sabe o que Nestor Licínio se condoerá da minha sorte. Minha resolução talvez o enterneça. Voltarei para casa e levar-te-ei comigo. Ser-me-ias uma segunda mãe para o resto da vida. Sostênia aconchegou-se de encontro ao coração e acentuou de olhos úmidos: minha querida, tu és um anjo, mas o mundo ainda é propriedade dos maus. Viveria contigo eternamente, minha boa Abigail. Entretanto, não conheces o legado nem a sua camarilha. Ouve, filha, é preciso que fujas de Corinto, de modo não incindires em mais duras humilhações. A moça teve uma exclamação de abatimento e, depois de longa pausa, acrescentou: aceitarei teus conselhos, mas antes de qualquer providência necessito voltar a casa. Para quê? Interrogou a amiga admirada. É imprescindível que partas quanto antes. Não voltes ao lar. A esta hora é possível já esteja ocupado por homens sem escrúpulos que te não respeitariam. Convém-te uma atitude de sincera fortaleza moral, pois vivemos uma época em que necessitamos fugir da perdição como Ló e seus familiares, correndo o risco de sermos transformados em estátua inútil se olharmos para trás. A irmã de Gesiel bebia-lhe as palavras com dolorosa estranheza em face do imprevisto da situação. Passado um momento, Sostênia levou a mão à fronte, como a recordar uma providência oportuna, e falou com animação: lembras-te de Zacarias, filho de Anã? Aquele amigo da estrada de Sencreia? Ele mesmo. Fui informada de que, em companhia da esposa, prepara-se para deixar definitivamente a Caia, por haver sido assassinado pelos romanos irresponsáveis nesses últimos dias do seu único filho. Confortada por ardente esperança, concluía com ansiedade: corre à casa de Zacarias. Se ainda o encontrares, fala-lhe em meu nome, pede-lhe acolhimento. Ruth é um coração generoso e não deixará de estender-te as mãos generosas e fraternais. Sei que ela te receberá com afagos maternais. Abigail tudo ouvia, parecendo indiferente à própria sorte, mas Sostênia fê-la considerar a necessidade do recurso e, decorridos minutos de consolações recíprocas, a jovem, sob o calor causticante das primeiras horas da tarde, pôs-se a caminho para Sencreia, dando a impressão de um autômato que vagasse na estrada a que vários veículos e inúmeros pedestres imprimiam considerável movimento. O porto de Sencreia ficava a certa distância do centro de Corinto. Situado de maneira a servir as comunicações com o Oriente, seus bairros populosos estavam cheios de famílias israelitas fixadas de longa data nas regiões da Caia, ou em trânsito para a capital do Império e adjacências. A irmã de Gesiel chegou à casa de Zacarias dominada por terrível abatimento. Aliado à vigília da última noite e às angústias do dia penoso, cansaço físico lhe agravava os desalentos. Pernas trôpegas a relembrar o pai morto e o irmão prisioneiro, não reparava em si própria, no mísero estado do seu organismo enfermo e desnutrido. Somente ao defrontar a modesta morada do amigo, verificou que a febre começava a devorar-lhe as entranhas, obrigando-a a refletir nas suas dolorosas necessidades. Zacarias e Ruth, sua mulher, atendendo ao chamado, receberam-na espantados e aflitos. Abigail? O grito de ambos revelava grande surpresa com o aspecto da jovem despenteada, face esfogueada, olhos fundos e vestes em desalinho.
A filha de Jochebed, perturbada pela fraqueza e pela febre, rojou-se aos pés do casal, exclamando em tom lancinante: meus amigos, tende piedade do meu infortúnio. Nossa boa Sostênia lembrou-me vosso afeto no transe doloroso por que passo. Eu que já não tinha mãe, tive hoje meu pai assassinado e Gesiel escravizado sem remissão. Se é verdade que partireis de Corinto, levai-me por compaixão em vossa companhia. Abigail abraçava-se agora a Ruth ansiosamente enquanto a amiga a acarinhava entre as lágrimas. Soluçante, a jovem relatou os fatos da véspera e os tristes episódios daquele dia. Zacarias, cujo coração paterno acabava de sofrer tremendo golpe, abraçou-a com afeto e amparou-a sensibilizado, exclamando solícito: dentro de uma semana voltaremos à Palestina. Ainda não sei bem onde nós vamos fixar, mas nós, que perdemos o filho querido, teremos em ti uma filha estremecida. Acalma-te, irás conosco, serás nossa filha para sempre. Incapaz de traduzir seu jubiloso agradecimento, atormentada pela febre alta,